Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com Fábio Groff, CEO da Anel PTO, que vai falar das inúmeras aplicações da tecnologia de inteligência artificial de sua startup. Olá, Fábio, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Obrigado por ter vindo. Olá, André. Prazer enorme estar falando contigo e muito prazer de falar também com a audiência super qualificada do teu canal. Muito obrigado pelo convite. Excelente estar aqui, excelente revê-lo. Sempre um prazer falar contigo. Muito bom, Fábio. Eu estou impressionado, né, com as possibilidades de uso da tecnologia de vocês, né? Estive lá no site, olhei o material. Antes de apresentá-las, que não são poucas, eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre o problema da infinidade de dados disponíveis, dos erros das IAs genéricas, incluindo o chat GPT, e como os agentes inteligentes da Anel PTO funcionam. Eu posso começar falando sobre a questão dos dados infinitos. O grande problema é que no mundo não existem seres humanos suficientes para lidar com eles. Esse é o grande problema que as empresas enfrentam e vão enfrentar ao longo das próximas décadas. Há um tsunami de dados que acontece a cada instante. Basicamente, a cada 10 segundos você tem milhares de notícias, duas, três patentes novas, quantas startups novas nascendo, centenas de horas de vídeos no YouTube sendo criados, como né, o do teu canal. Enfim, não tem como nós, seres humanos, lidarmos com isso. E partindo aí já para a sua segunda pergunta, elas são generalistas, elas não são feitas exatamente para te responder as perguntas mais importantes. Ela, se você perguntar para ela quem é o maior fornecedor de um insumo X no leste europeu, ele vai começar a te redigir um texto dizendo, olha, existem X fornecedores, um número grande de fornecedores e assim, e vai te dar uma informação geral, tá? E a sua possibilidade de conseguir achar dentro desse oceano aquilo que você precisa é muito baixo. Fora os Então, bugs, né, que ela vai inventar informações, isso está sendo é, bastante recorrente. eles trabalham com hipóteses, eles trabalham com probabilidades. Então, a ideia dele, o que é? Ele quer te agradar, digamos assim, para falar para o grande público. Não necessariamente ele quer criar uma coisa que não existe, ele não quer fazer uma fake news ou alguma coisa assim, mas o modelo é criado, ele é treinado de uma maneira que ele não necessariamente precisa ter respaldo de um dado verdadeiro, de um dado verídico. Ele pode simplesmente fazer isso porque você pediu uma informação. Se ele não tem informação, ele vai criar isso para você. E como você evita isso? No caso dos nossos agentes, já partindo, né, para explicar como é que o agente de inteligência da NeoPTO funciona, primeiro ponto, ele é capaz de tomar decisões autônomas. Então, o que que isso habilita o agente a fazer? Você pode atribuir uma tarefa para ele e ele executa essa tarefa de maneira recorrente para você, sem que você precise ter essa enorme leva de interações. Nossos agentes só trabalham com dados reais, eles não criam nada. Segundo, eles são capacitados para conversar com outras máquinas, então eles conversam entre si. E mais do que qualquer outra coisa, hoje é que eles são capazes de dar ordens para esses grandes modelos genéricos de inteligência artificial. Isso é uma coisa que nós conseguimos fazer com um sucesso muito grande, né, que tira do ser humano aquela necessidade de ficar refinando. Então, nós temos um grupo de agentes inteligentes dando ordem por um outro grupo de inteligência artificial que é mais genérico para você chegar exatamente onde você precisa, Fantástico. sempre respaldado em dados reais, que é uma coisa que nós trabalhamos para fazer. Muito bom. E agora vamos às aplicações, né? Elas são inúmeras, mas você poderia dar alguns exemplos das principais aplicações dos agentes? Sim, não, e com prazer, aliás. O nosso primeiro agente, o nosso agente é um agente de inteligência artificial intérprete de patentes. Por que um agente de interpretação de patentes? Eu não sei se você sabe, mas o Escritório de Patentes Europeu, ele soltou um estudo, alguns anos atrás, dizendo que 80% de todo o conhecimento tecnológico que existe no mundo está em base de dados de patentes. No Brasil, a gente tem um problema que a academia não ensina patentes. Se 80% desse conhecimento tecnológico está em base de dados de patentes e a indústria não usa, a gente tem um problema. Muitas vezes, de pessoas pedindo melhorias e trabalhos e projetos para fazer coisas que patentes, às vezes, que já caíram em desuso,
É uma coisa assim que deveria estar no âmago de toda uma empresa, pequena que seja, não importa o tamanho. Se você tem uma área de P&D, se você tem uma área de desenvolvimento tecnológico, ainda que ele não seja amplamente inovador, né, podem ser coisas rotineiras e tudo mais, se você não está observando o que acontece nas patentes, você provavelmente está reinventando a roda em algum momento, né? Então, o que a gente traz inicialmente é um agente que traz esse conhecimento para você. Basicamente, você entrega um texto para ele, sem palavra-chave, sem estrutura de busca, absolutamente nada. Você compila esse texto, dá para ele e ele retorna para você com um relatório. Que agora, inclusive, tem a possibilidade de você conversar, de você interagir com esse agente, para você atribuir notas para a qualidade do achado dele, para você pedir para ele repetir buscas a partir de novos achados e para que você possa fazer também uma série de outras coisas, né, relacionadas a tendências tecnológicas, que é uma outra coisa que nós podemos fazer. Imagina que eu tenho uma hipótese, por exemplo, como gerar um relatório de tendências tecnológicas, por exemplo, de plataforma de extração de petróleo em offshore a 200 quilômetros da praia. Se você der essa frase para uma tecnologia genérica, ele vai dizer uma série de coisas. O nosso vai pesquisar em milhões e milhões de dados de patentes, ele vai clusterizar essa informação e vai entregar isso para você como um mapa de para onde o mundo está indo em termos de tecnologia. A gente tem uma capacidade também de análise de stakeholders, monitoramento e compreensão, né? Porque se a gente conseguia, num primeiro momento, extrair informações, né, de quem é inventor, de quem é empresa, de base de dados científicas, a gente começou a extrapolar para entender quem são grandes players, não só em base de dados de patentes e científicos, mas no mundo inteiro. Agora a gente pode pesquisar isso no Twitter, que agora é X, né? No Facebook, no LinkedIn. Inclusive, a gente pode ler grau de relacionamento entre stakeholders, temáticas que, novembro, dezembro do ano passado, por exemplo, ninguém falava de margem equatorial em termos de meio ambiente. Eu fiz uma demo sobre meio ambiente que ele apontou exatamente esse termo. O agente me explicou algumas coisas disso e meses depois, 4 ou 5 meses depois, estava todo mundo falando em exploração da margem equatorial e tópicos no geral. Então, a nossa inteligência artificial, ela não só devolve para você dados que ela achou aleatoriamente e te traz informação. Ela vai ler esses dados, ela vai atribuir nota de impacto que ela leu antes e vai te entregar isso lido para mostrar para você assim a sua marca está bem avaliada, como estão os seus competidores, seus possíveis clientes, fornecedores e tudo mais. A gente consegue fazer tudo isso e transformar dados em efetiva inteligência. Perfeito. São aplicações aí super estratégicas, né? Sim. E, Fábio, você poderia falar rapidamente sobre a trajetória de vocês, os desafios na jornada empreendedora, os apoios e reconhecimentos que vocês tiveram? André, falo sobre isso com prazer. Eu fui do Instituto de Pesquisa Tecnológicas, do IPT, por 8 anos, né? Eu estive lá e de lá eu atravessei a avenida da Cidade Universitária aqui em São Paulo, né? Para quem conhece, para ir chefiar o núcleo de inovação tecnológica do Butantan. O Butantan é um dos maiores do mundo no que faz, né? E quando eu estava no Butantan, eu tive a felicidade de viajar para a Alemanha, para o Fraunhofer. Fraunhofer, uma das maiores instituições de pesquisa aplicada do mundo também. E lá eu conheci meu sócio e quando eu disse para ele que eu não me conformava que esse conhecimento tecnológico que está contido em patentes era tão difícil de chegar ao público em geral, falei para ele que eu construía hipóteses de como ensinar isso para uma máquina. E ele falou: eu tenho a máquina. E basicamente assim começou a New PTO. Eu saí do Butantan, ele saiu do Fraunhofer. E nesse caminho a gente teve muitos apoios sensacionais aqui no Brasil, começando por Embrapa e Sebrae. Nosso primeiro projeto de desenvolvimento de modelos foi subvencionado com verba da Embrapa e do Sebrae. Assim, a gente é super grato. Posteriormente, nós participamos de processos de aceleração do Sebrae, da FINEP. Na sequência, nós tivemos um processo de aceleração em Nova York. 4 startups do Brasil foram escolhidas pela CNI. Nós temos grandes parcerias. A Petrobras é o nosso maior cliente. Nós tivemos ao longo dessa jornada clientes Oxiteno, o Instituto do Coração, na Europa, a Agência Europeia de Defesa, enfim, culminando no nosso maior investidor aqui no Brasil, que é a Venture, e nós tivemos uma série de reconhecimentos nesse sentido. Nós fomos uma empresa, nos primeiros modelos, nós fomos escolhidos para representar o Brasil no World Summit de Inteligência Artificial do Canadá. E recentemente nós aprovamos
um projeto da FAPESP para criar uma base de dados nacional, né, com base em patentes nacional, para atender especificamente o público brasileiro. Nós temos também grandes outros players, como grandes escritórios como o Casnar Leonardo, centenário e fantástico escritório que é parceiro de primeira hora. A gente conseguiu criar muita coisa, fazer bastante coisa em pouco tempo e com muito poucas noites bem dormidas. Oh, muito bom, Fábio. Essa é a jornada empreendedora, né? Eu te agradeço mais uma vez por compartilhar as aplicações da NeoPTO, a atuação dos agentes, né? Dos agentes inteligentes e a sua jornada aí com o nosso público. Estamos aqui à disposição e quem tiver curiosidade de entender mais sobre a NeoPTO, pode consultar o nosso site neopto.com. Entre em contato comigo no LinkedIn, eu sou bem ativo ali no LinkedIn para falar e estamos sempre à disposição. É um prazer falar contigo. Vamos deixar os links aqui na descrição desse vídeo. E você que Muito nos obrigado. assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.